fazer a leitura aqui da palavra como uma base daquilo que vamos estar falando. Está em Mateus 12:46, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falara: Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai está nos céus. Este é meu irmão e irmã. Amém. Amém? Esse é um texto base daquilo que a gente pode falar nesse momento sobre a questão da adoração familiar. Porque hoje em dia a família é algo muito importante, né? Nós devemos privar pela família em todo momento, todo tempo, porque a família é a vontade de Deus. Desde o princípio da criação do homem, Deus ali criou o homem, e depois do homem formou a mulher, do princípio, para que esses pudessem então, ambos juntos, né, constituir uma família. Essa sempre foi a vontade de Deus, Deus e a família. Amém. Mas uma coisa que nós devemos tomar cuidado hoje em dia é a questão da adoração familiar. Por que a questão da adoração familiar? Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela nos orienta a questão da família, que nós devemos viver em família, nós devemos estar em família, mas nós também não podemos deixar que a nossa família possa ser ou criar um impedimento para que nós possamos servir a Deus da forma correta ou até mesmo viver nesse mundo de forma sábia, correta. Porque se nós formos observar a questão da palavra de Deus, nós vamos ver quando o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se a gente for estudar um pouco sobre a história familiar de Abraão, que vivia na Mesopotâmia, e a questão da sua família, né, da raiz histórica, né, a gente vai ver que Abraão era de uma família que eles faziam deuses, né? Eles viviam de fazer deuses, imagens e essas coisas. E ao mesmo tempo havia adoração a esses deuses. Quer dizer, Deus tinha uma particularidade com Abraão, mas que não deveria ser ali exatamente no meio da família, né, de Abraão, porque poderia criar um impedimento, uma barreira. Então por isso que Deus fala para Abraão: sai do meio da tua terra, né? Primeiro Deus tira da terra, do lugar, depois Deus tira também do meio familiar. Não que Abraão deixou de ser, a gente vai ver alguns textos assim mais adiante, Abraão, tanto que Abraão tinha um vínculo tão grande com sua família que quando ele saiu, né, da Mesopotâmia, ele levou seu pai, né, Terá, com ele, levou seu sobrinho lá. Abraão era uma pessoa de família, mas ele entendeu também que o que Deus queria com ele era uma particularidade. Muitas vezes, né, Deus vai nos chamar assim também, na questão da gente nos chamar a atenção para essa particularidade da adoração a Ele. Porque se Abraão tivesse ficado no meio da sua família, né, juntamente com seus parentes, talvez ele teria uma dificuldade realmente de aceitar a Deus, né, e ter esse relacionamento com Deus. Então, por isso, assim, por que adoração familiar? Porque às vezes estamos presos em costumes familiares, né, de práticas de adoração, e muitas vezes Deus está te chamando, está te convidando você para um momento com Ele, um novo tempo, né, viver uma prática, uma vida de fé diferente daquilo que você tem vivido, mas devido às suas raízes, né, familiares, presas
em tradições familiares, né, você está preso aqui. Por exemplo, a pessoa quando nasce no islamismo, ela não tem muito direito de escolha, porque ela já nasce praticamente dentro de uma religião. O hinduísmo, assim também, né, pessoas que nascem, crescem dentro de famílias que adoram, que vivem essas religiões. Eu já tive exemplo de estar em casas de pessoas que você entrava e dentro dessa casa era quase que fosse um santuário, e ali eu via, né, os filhos com a família, e eles viviam como se fosse, a casa deles era um santuário, né, e eles tinham lá as suas imagens, as suas coisas. Quer dizer, aí eu ficava olhando as crianças crescendo ali naquele ambiente, né, e eu me lembro, aí você se lembra um pouco da vida de Abraão. Talvez Abraão cresceu assim, né, dentro dessa prática religiosa, mas chegou um tempo que Deus então mandou que eles saíssem, né, porque Deus queria um relacionamento com ele, né, e ali onde talvez ele estava, o que ele estava vivendo, praticando, talvez realmente era difícil de Deus ter um bom relacionamento com ele, ou ser o Deus, né, realmente da vida dele. E assim Deus então convida Abraão para estar saindo. Então a questão aí que entra, a questão da adoração, né, familiar, é a questão dos costumes familiares. Deus nos chama para nós rompermos às vezes os costumes familiares que vão nos tirar e nos afastar dele. Às vezes a gente está preso dentro de religiões, né? Coisas que às vezes vieram de antepassados, de tataravós, de avós, e passaram para os pais, e são religiões, muitas vezes são coisas que não adoram a Deus, são coisas que até mesmo atraem maldições para a vida da gente. E a família está presa naquilo ali, naquelas tradições religiosas, e Deus muitas vezes tem te convidado, ou nos convida para nós rompermos isso, né? Então a questão é a seguinte: a adoração familiar, ela pode te levar você a ficar preso nisso. Porque a minha família é assim, cresceu assim, meus avós eram assim, meus antepassados eram assim, e eu tenho dificuldade de romper isso. Mas Deus te chama você para romper isso. Se Deus te chamando você para um novo tempo, não é para você ficar preso dentro das tradições ou costumes familiares. Deus está te convidando você para um novo tempo na sua vida. Para que você possa, assim como Abraão, né, que desfrutou, né, do melhor de Deus. Porque Abraão, nesse tempo em que Deus chamou ele, Abraão ele era estéril juntamente com sua esposa, eles não poderiam ter filhos, né? E a questão do nome também de Abraão diz muito, né? Que era Abrão, né? E depois passou a ser Abraão, né? Isso influencia muito, porque Abraão passou a ser Abrão, era pai exaltado, mas como que esse homem era um pai exaltado se não tinha filhos, não conseguiu gerar, e depois passou a ser Abraão, pai de muitas nações, né? Um homem que Deus realmente cumpriu realmente aquilo que havia de fazer na vida dele. Abraão realmente foi exaltado na presença de Deus. Então realmente, quando Deus nos convida para um novo tempo, né, para a gente romper às vezes com as tradições familiares na questão da religiosidade, da religião, entendeu? Porque às vezes a família está presa dentro de religiões, ou presa dentro de coisas que realmente isso não glorifica a Deus, não leva você a nada, entendeu? Então assim, Deus está te convidando você para viver o quê? Romper com as tradições religiosas familiares, né? Deus quer ser o Deus da sua vida, Ele quer ser o centro, né, dentro da tua casa, da sua família. Então, essas tradições familiares que às vezes a gente carrega, né, da questão da religiosidade, isso não serve
praticamente para nada. Isso serve sim, né, para estar continuando trazendo maldições pelas o restante das nossas gerações. Porque a partir do momento que Abraão ele saiu, ele teve um encontro com Deus, né? O Deus se deu a revelar para ele e ele realmente obedeceu a Deus. E realmente ele foi um pai exaltado, foi pai de muitas nações, né? Toda uma geração hoje foi estabelecida através de Abraão. Então Deus chamou Abraão realmente para romper com a vida dele na questão das tradições familiares. Uma outra coisa também que nós devemos, da questão familiar, né, da adoração familiar, que quando o Senhor nos chama, né, Ele nos chama para um novo momento, Ele nos chama também para nós deixarmos algumas coisas, né, que realmente possa nos impedir realmente de nós avançarmos na presença dele. Deus quer ser o Deus exclusivo das nossas vidas. Por exemplo, a questão da adoração familiar, né? Quando às vezes há coisas que dentro da sua família que não está certo, não está correto, mas porque você é preso a tradições familiares, você às vezes, como se você se acostuma com isso, você toma partido disso, né? Você, como se diz, fecha os olhos, você fecha os teus olhos, entendeu? Porque você quer conservar o seu vínculo familiar. Você não está incorreto de ser uma pessoa de família, mas você ao mesmo tempo você não pode às vezes tomar partido de coisas erradas dentro da sua família, né? Porque a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, que você serve a Deus, né, você não pode realmente ter esta visão familiar no sentido das coisas erradas. Por exemplo, nós vemos isso quando Jacó ele estava perto de subir a adoração em Betel, né, que era o lugar onde ele passou quando estava fugindo do seu irmão Saul, né, e Esaú, ele teve ali naquele lugar onde Deus apareceu para ele, fez promessas, e ele prometeu ao Senhor em voltar naquele lugar, né, e ali ofereceu ao Senhor, né, um bom sacrifício no altar. Depois passou os anos e foi para a casa de Labão, seu sogro, conheceu sua esposa, sua família. Então ele voltou, né, e passou os anos, ele foi pagar esse voto que ele havia, uma promessa que ele havia feito a Deus, que ele ali, naquele lugar, ele ia sacrificar ao Senhor, né? E ele subiu, mas antes dele subir, ele pediu para sua família largar todas as coisas que realmente estavam corretas perante o Senhor, que era os seus utensílios que eles usavam, alguns deuses que estavam até escondidos no meio das suas, né, da sua família, porque a família de Jacó cresceu, eram muitas pessoas. Então, assim, é uma forma dele, ele olhou para dentro da família dele e viu realmente que ali tinha coisas que não agradavam a Deus, coisas que realmente não era agradável ao Senhor. Então, para ele subir ao monte, para ele ter um momento com Deus, para ele cumprir a promessa do Senhor, ele deveria santificar a sua casa, ele deveria santificar a sua família. Então, muitas vezes nós temos que olhar para dentro da nossa família, né, na questão da adoração familiar, e julgar o que é certo e o que é errado. Você não pode passar a mão na cabeça de alguém porque realmente é um parente, é um irmão, é um membro da sua família, sendo que essa pessoa está fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, não agradam a sociedade. Você tem que agir, né, com igualdade, você tem que agir, ser correto. Então, assim, a questão da adoração
familiar não pode levar você a ser uma pessoa que concorda com coisas erradas dentro da sua família. Ao contrário, você tem que ser um instrumento que possa levar para eles o quê? Para que eles possam realmente fazer coisas corretas e certas, não só perante os olhos do Senhor, mas perante a sociedade. Foi isso que Jacó fez. Jacó falou assim: olha, vocês tiram os deuses e estão no vosso meio. Entendeu? É a minha família, é meus filhos, é a minha esposa, mas eu não vou passar a mão. Lá em casa, eu gosto de contar esse exemplo porque eu cresci numa família cristã, uma família evangélica, e minha mãe nunca tomou partido nosso em coisas erradas. Todas as vezes que chegava alguém para reclamar, nós pagávamos um preço, né? Nós como filhos, porque ela nunca tomou partido, né, de coisas de errado que a gente fez. Por quê? Porque ela sabia que ela estava trabalhando na nossa formação de caráter, de pessoas que um dia ia crescer, que um dia ia ser pai de família. Então ela já estava ensinando que o que é certo, o que é errado, mesmo sendo meus filhos, eu não vou passar a mão na cabeça, né? Porque às vezes tem pais que passam a mão na cabeça dos filhos e mesmo sabendo que os filhos estão fazendo coisa errada, e depois quando crescem, se tornam homens ou mulheres irresponsáveis com a vida, fazem tudo errado, atropelam tudo, destroem tudo, porque realmente não foram corrigidos atrás, não foram ensinados: olha, isso é errado, isso não se deve fazer, isso é meu filho, isso é minha filha, você é um parente meu, um tio, seja quem for. Se você está fazendo coisas erradas, você deve se consertar. Amém? Então, assim, a adoração familiar nos leva também a este princípio também. Né? A adoração familiar também vai nos levar para um outro princípio. Né? Qual é o princípio? Às vezes a gente, como Jesus disse para os seus discípulos, né? Vocês devem deixar tudo, né? Casa, campo, né? Mães, pais, filhos, por amor a mim. Então quer dizer, o amor a Deus tem que estar acima da questão familiar. Ah, mas Deus é amor, Deus é família, não é assim que a gente fala assim. Deus é, com certeza, mas Deus está acima de todas as coisas. As coisas de Deus estão acima de todas as coisas. Eu me lembro de uma certa vez que Jesus, ele disse até uma frase assim para Maria, sua mãe, né? A questão dele ter ficado no templo, eles foram adorar, a fazer os sacrifícios no templo anual, e Jesus ficou lá conversando com os mestres da lei, os homens importantes do templo, e eles subiram, retornaram parece que para sua cidade de origem, e Jesus ficou lá em Jerusalém. Eles esqueceram ele. Quando eles voltaram, que eles regressaram para buscar ele, que lembravam de Jesus, aí ele disse assim: olha, mas vocês não estão vendo que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Né? Então quer dizer, ele deu a entender ali que a vontade de Deus está acima até mesmo da questão familiar. Não que a gente é contra a família, mas é como Jesus disse para os discípulos, né? Vocês têm que deixar tudo por amor a mim. Olha, se tem alguma coisa dentro da sua casa, da sua família que te atrapalha você de servir a Deus, você tem que deixar. Você tem que deixar sua esposa, você tem que deixar seu marido, entendeu? Você tem que deixar que os impedimentos familiares, que as coisas de família sejam mais importantes do que adorar e servir a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Quando o Senhor disse para os discípulos para deixar tudo, não é que o Senhor estava falando para eles deixar a família, não é que ele estava falando para eles deixar campo, né? Não, ele estava falando a questão que
que o amor a Deus tem que ser maior do que essas coisas. Você não pode amar um filho mais do que a Deus. Você não pode amar seu marido mais do que a Deus. Porque senão, se você idolatra o seu marido, ou idolatra o seu filho mais do que a Deus, você está colocando Deus em segundo lugar. É como o Senhor falou com Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho no altar. Por que o Senhor falou isso para Abraão? Para provar a fé desse homem, para ver se o amor de Abraão, a fé de Abraão por Deus era maior do que o vínculo familiar que ele tinha. E Abraão provou isso. Tanto que Deus não quis sacrifício de filho de Abraão, mas Deus viu que Abraão o amava mais do que todas as coisas, mais do que seus filhos, mais as coisas que ele possuía. Assim, a nossa adoração familiar, a adoração familiar, ela não pode ser maior do que as coisas de Deus. Ela não pode se tornar um impedimento para as nossas vidas de servir a Deus. A gente não pode ter uma visão da nossa família mais do que as coisas de Deus. Nós devemos amar a nossa família, amar nossos filhos, esposa, mas, acima de tudo, nosso amor tem que ser a Deus. Nós devemos, como Jesus disse aqui nesse texto, aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é minha família. Os que fazem a minha vontade, os que me amam mais do que as coisas. Então, assim, ame a sua família, mas ame acima de tudo a Deus. Não adore a sua família ao ponto de você se tornar uma pessoa que coloca Deus em segundo lugar, ou que você que te atrapalha a sua visão com relação ao que é certo, o que é errado, o que não é de Deus, o que é de Deus. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa amar a Deus, amar a sua família e ser uma pessoa de bem. Amém? Seja uma pessoa feliz. Seja uma pessoa inteligente, sabe? Ame a Deus e ame a sua família dentro dos critérios da palavra de Deus. Assim você vai ser uma pessoa muito abençoada. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.